vamos para mais uma aula. Dessa vez o tema é estatística e probabilidade. A unidade temática é probabilidade, junto com a estatística. Os objetos de conhecimento são a análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes, além das análises gráficas, interpretação e pesquisa amostral. Bom, para iniciar nossa aula é bom a gente revisar um pouco alguns conceitos que tomam parte da probabilidade, né? Que são eles os experimentos aleatórios, o espaço amostral e os eventos que podem acontecer nesse experimento. Né? Então, a princípio, o que seria um experimento aleatório? Né? Conforme está expresso na tela, o experimento aleatório é todo aquele experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso e é chamado experimento aleatório. Então, esse tipo de experimento a gente pode encontrar em diversos elementos, né, como os exemplos já destacados abaixo. A gente tem o lançamento de uma ou mais moedas, né, o lançamento de um ou mais dados e o sorteio de brindes, né, que pode ser tanto em forma na caixa como também a questão do bingo também, que eu vou já representar na próxima lâmina. Já o espaço amostral é todo aquele conjunto dos resultados obtidos, né, os possíveis resultados de um experimento aleatório, ou seja, aquelas possíveis condições que podem ser apresentadas, né, e aí dentro do experimento. Então, como exemplo, a gente colocou o lançamento de duas moedas, né, então as possíveis soluções que a gente pode obter ao lançar duas moedas é que elas podem cair cara a cara, cara ou coroa, coroa ou cara ou coroa coroa. Então a gente vê aqui que tem quatro possibilidades diferentes, né, ao lançarmos duas moedas. Então esse tipo de organização a gente chama de espaço amostral. E o evento de um experimento aleatório é justamente aquilo que você, né, deseja que possa acontecer dentro das possíveis possibilidades que você tem. Né? Então, esse evento é qualquer conjunto de resultados possíveis desse espaço amostral que a gente separou anteriormente do experimento. Né? E no caso da moeda, que a gente tem lá as chances de sair cara cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. A gente tem que os possíveis eventos, né, desse espaço amostral é que pode sair cara cara ou coroa coroa. Então, para a gente analisar, bastaria escrever, né? Por exemplo, o nosso evento, a gente viu aqui duas possíveis maneiras que a gente queira que aconteça, né? Sair cara a cara, coroa e coroa, de um total, né, de casos que a gente tem aqui de 4, né? Então a gente poderia escrever 2 em 4 e simplificando também a ideia ficaria 1 meio, né? Que praticamente seria 50% das chances de ocorrer, né, esse evento. Então a probabilidade também ela se caracteriza, como eu já havia falado, num sorteio. Então vamos supor que temos uma urna. Essa urna tenha uma quantidade de bolas que parte de 1 até 100, ou seja, 100 unidades distintas, né, representado pelos números. E aí o espaço amostral é justamente, né, essa quantidade de elementos compostos dentro dessa urna, dentro da cesta do bingo. E aí o evento desse experimento, conforme ele destaca, seja um evento, né, do experimento aleatório com espaço amostral equiprovável. Para determinar a medida de chances da ocorrência desse evento, calculamos a sua probabilidade. Né? Então, aqui na outra lâmina, a gente vê a característica principal, né, de como escrever, né, como encontrar a probabilidade desse evento. Então, a probabilidade de um evento e ocorrer, sendo S um espaço amostral equiprovável, é uma razão dada por. Então a gente tem aqui a probabilidade do evento, que ela vai ser igual à razão entre o número de elementos sobre o número de elementos S, ou seja, o número de elementos E, que é o dos eventos, sobre o S, que é justamente do espaço amostral. Então, como ele destaca aqui no tópico, a probabilidade é a medida da chance de ocorrência de um evento, daquele evento acontecer. E essa medida ela pode assumir valores que partem de 0 e 1, né? Um valor de 0 a 1. Então a gente tem que ver que essa probabilidade ela tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, se é um evento impossível, então a chance de ocorrer é 0. Mas já se o evento ele for certo, então a probabilidade de acontecer é uma chance, né? Uma probabilidade possível de ocorrer.
E isso é a diferença, né? De uma probabilidade possível, o evento ser possível ou impossível. Então aqui está o exemplo, né? Do globo giratório, retomando justamente essa ideia que já havia falado aqui, a gente tem um exemplo aqui justamente que fala desse globo que ele é composto, né, por bolas numeradas que vai de 1 até 100. E aí ele fala, retirando aleatoriamente uma bola desse globo, qual é a probabilidade de obter um número par? Então perceba que de 1 até 100 temos 100 números, né? Só que os números pares, né, ele classificou aqui nos conjuntos, serão eles 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai até chegar no 100. Então se a gente perceber, da classificação que vai de 1 até 100, os números pares vão ser 50 números, né? Então por isso que aqui, esse evento desejado, eu tenho 50 condições para ele ocorrer. E aí o espaço amostral é composto por 100 números, né? Que é o que vai de 1 até 100. Dessa forma, a probabilidade desse evento ocorrer é eu escrever o número possível de eventos que vai ocorrer sobre o número do espaço amostral. Ou seja, o evento era 50, eu escrevi no numerador, e o denominador é o próprio 100, que é justamente o espaço amostral que está destacado aqui embaixo. Dessa forma eu consigo simplificar, né? Um zero com outro zero daqui, ficando 5 sobre 10. E a fração 5 sobre 10 eu também consigo reduzi-la. Simplificando por 5 é a mesma coisa que 1 meio, que é justamente esse elemento que está aqui. E 1 meio nada mais é que 0,5, em forma de porcentagem, 50%. Um outro exemplo que ele fala é a questão do globo giratório, ele contém apenas 80 bolas, ou seja, de 100 eu reduzi 20, estou com 80. E aí, retirando-se aleatoriamente uma bola desse globo, qual é a probabilidade de obter um número maior que 50, né? Então, para ser um número maior do que 50, o 50 ele não conta. Eu só vou contar do 51 em diante. Então, do 51 até o 80, eu tenho aqui 30 elementos. E aí o resultado total que eu considero é o próprio 80, que é a quantidade de unidades total. Fazendo a relação da probabilidade, né, desse evento ocorrer, eu tenho que pegar o número de elementos sobre o número, né, do espaço amostral. 3 sobre 8 eu também consigo simplificar, e essa razão aqui eu consigo encontrar 0,375, que nada mais é a mesma coisa que 37,5%. Então é interessante que sempre quando você tiver esse número decimal, você multiplica ele por 100. Então a gente traz aqui um pouco um contexto de uma história, né, passada por dois garotos, justamente para analisarmos um pouco esse critério de como funciona a probabilidade, né? Então, são dois amigos, né, Rogério e César, ambos se juntaram e juntaram suas economias para comprar uma bicicleta em sociedade, né? E aí a discussão que eles ficou é de com quem ficaria a bicicleta na primeira semana. E para isso, né, eles pediram para jogar um dado, e aí essa bicicleta ficaria com aquele que obtesse o maior número no dado, né? Então Rogério fez o lançamento e obteve o número 5, né? Um número alto em relação, porque se pensarmos no dado, um dado ele é um conjunto de números que parte de 1 até o número 6, tudo bem? Então ele vai até o número 6. Quando ele alcança o número 5, né, então ele já teve deu um bom pontapé, né? E aí, César, que não lançou o dado, né, ficou na questão ainda e traz esse questionamento para a gente. Qual deles tem a maior chance de ficar com a bicicleta na primeira semana, né? Então, se pararmos para analisar no sentido geral, aquele que tirou o número maior, ou seja, o Rogério que lançou o dado e obteve o número 5, ele está com um grau de chances muito alto de já sair na primeira semana com a bicicleta. E é a partir daí que a gente vai analisar, né, essa questão. Então vejamos. A amiga aí, a colega ajudou na tela e disse, claro que o Rogério ele tem mais chances, né? Porque só iria ganhar de Rogério aquela pessoa que obtesse o número 6, ou seja, se o amigo lançar o dado e obter o número 6, ele ainda ganha do Rogério, mesmo a possibilidade dele acertar o número 6 seja bem pequena, tá? E aí vai empatar se ele lançar o dado e obter o número 5, que consequentemente o empate levará a uma nova rodada. E ele perde se der números menores do que 5, ou seja, 4, 3, 2 e 1, conforme está destacado no box, né? Então,
de que forma a gente pode analisar e mostrar que as chances de Rogério ganhar são maiores, né? Então veja, a probabilidade, conforme a gente já discutiu, né, ela é expressa com o número de possíveis, né, o evento possível de ocorrer, pelo total de possibilidades. Então, conforme eu já falei, um dado ele é composto por um conjunto de números que vai de 1 até 6, conforme está aqui. Ele pode marcar 6 pontos e 6 possibilidades distintas, né, de sair esses números. E aí, imaginando esse dado honesto, né, que se ele não tenha com nenhum defeito e nenhuma alteração física no seu formato, a gente tem que observar que, para ele ganhar, né, ele teria que obter o número 6 ao lançar esse dado. Então, do conjunto, para ele obter o número 6, ele teria uma chance no total de 6 unidades. E por isso que está expressa aqui, né, a expressão que poderia favorecer o César, né, as possibilidades que favorecia o César. E aí ele destaca aqui, ó, que 1 sobre 6, na verdade, nessa razão, é a mesma coisa que 0,16666 ou aproximadamente 16,7%, que é a chance ou probabilidade de César ficar com a bicicleta na primeira semana. Sendo que Rogério obteve 5 quando lançou o dado, ou seja, a mesma probabilidade, né? Porque se ele lançou o 5, ele só tinha como chegar aos 5 nessa probabilidade, né? 16,7, porque o 5 no espaço amostral ele só aparece uma única vez, assim como o 6 que a gente também acabou de expressar. Então, se todas as possibilidades ela têm a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de um fato ocorrer é expressa por meio dessa razão que a gente acabou de trabalhar. Mas vejamos a ideia, né? A chance de dar empate. De que forma poderia dar empate, né? Então, da mesma forma que ele tinha a chance de ganhar com os 16,7, a chance de dar empate também seria 16,7. Por quê? Porque para ele alcançar o número 5, ele também só teria uma chance no total de 6 pedras. Tudo bem? Aliás, de 6 números, que é o que é representado no dado. Aí agora a pergunta, qual é a chance de Rogério vencer? Bom, a gente sabe que para Rogério vencer, né, o seu amigo ele teria que tirar números menores. Então, do conjunto que parte de 1 até 6, mais uma vez eu vou destacar na tela, né, 3, 4, 5 e 6, do conjunto que vale até 6, para que Rogério vença, o amigo ele tem que sortear entre esses 4 números, né? Então, são os 4 possíveis números que ele teria que sortear para ganhar, né, do César, no lançamento dele. E aí, ele tendo esses 4 números, ele teria a chance de 4 no total de 6, que é o do espaço amostral, né? E 4 sobre 6, conforme está na tela, eu posso simplificar e encontrar 2 terços, né? E aí, esse 2 terços eu também pode resultar em 0,6666 ou aproximadamente 66,7%. Então, essas seriam as chances ideais, né, para que Rogério vencesse, né, o seu amigo César, né? Só que, claro, a gente tem que entender que a probabilidade não é uma coisa certa que já vai acontecer, né? É um fato interessante que, se você observar, ó, nessa próxima lâmina, ele destaca bem. O final da história, César lançou o dado, né, e ele obteve o número 6, ou seja, a probabilidade que ele teve, né, de encontrar o número 6 era uma vez num total de 6 números, que recorre justamente àquela ideia inicial que a gente estava trabalhando, do 16,7, né? E aí ele ganhou porque tirou um número maior do que 5 e ele foi o contemplado em passar a semana com a bicicleta. Então, a curiosidade que a gente alerta também e deixa bem claro é que o fato de a probabilidade de Rogério vencer ser maior não deixa, né, que César não garanta a sua vitória em cima de Rogério, né, sobre o poder que Rogério tinha. Afinal de contas, se pararmos para analisar no contexto inicial, né, o Rogério ele tinha todas as chances possíveis de sair com a bicicleta na primeira semana. Mas nada impede, como foi o caso, né, que o seu amigo vencesse e garantisse a bicicleta durante a semana. Então, a probabilidade não é um fato exato e que vai acontecer. São proposições que podem ocorrer ou não. Probabilidades de possíveis acontecimentos. Bom, espero que até o momento vocês tenham entendido a explicação. Agora a minha colega Dani ela vai dar continuidade. Bom,
Dando continuidade ao que Caio Marcos estava explicando sobre estatística e probabilidade, e relembrando que a probabilidade é igual ao número de resultados favoráveis do evento A pelo total de resultados possíveis. Nós possuímos o que a gente chama de eventos dependentes e eventos independentes. Dois eventos são denominados independentes quando a probabilidade de ocorrer um deles não depende dos outros eventos. Então, dado dois eventos independentes, a probabilidade deles ocorrerem sucessivamente é dada através da multiplicação da probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Vamos acompanhar as seguintes situações. Uma urna contém 10 bolas coloridas, idênticas em massa e tamanho. Há 5 bolas azuis, 2 bolas verdes, 2 bolas amarelas e uma bola vermelha. Sorteando-se uma dessas bolas ao acaso, qual é a probabilidade da bola sorteada ser azul? Como nós temos 5 bolas azuis de um total de 10, a probabilidade do evento A, que é a bola sorteada ser azul, é 5 décimos. Simplificando por 5, ambos, nós vamos ter que a probabilidade disso acontecer é 1 meio. Sorteando-se 2 dessas bolas agora ao acaso, uma de cada vez com reposição da bola sorteada, qual é a probabilidade da segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Note que a ocorrência do evento sair bola azul não depende da ocorrência de sair a bola vermelha. Por quê? Porque nós vamos devolver essa bola. Ou seja, nesse caso, esses dois eventos são dados como independentes. Continuando, então, assim, a nossa probabilidade, sendo 5 décimos. Simplificando novamente por 5, nós vamos ter 1 meio. Por fim, agora, qual a probabilidade da primeira bola sorteada ser azul e a segunda ser vermelha? Como nesses casos, os dois eventos são independentes, a primeira a gente vai tirar uma bola azul, ou seja, a gente já sabe que a probabilidade de tirar uma bola azul é 1 meio, vezes a probabilidade dela sair vermelha, que é uma bola, porque nós só temos uma bola vermelha, de um total de 10. Multiplicando 1 vezes 1, 2 vezes 10, 20. Logo, a nossa probabilidade é 1/20. Bom, agora, sorteando-se seguidamente 2 dessas bolas, sem a reposição, ou seja, nós vamos tirar a bola, mas não vamos devolver. Qual é a probabilidade da segunda bola sorteada ser azul, sabendo que a primeira foi vermelha? Então, vamos lá. A primeira bola, a gente já sabe que foi vermelha e que não houve reposição na urna. O que vai acontecer, então, com a probabilidade dela ser azul? Eu vou ter 5 bolas azuis, de um total de 9 apenas. Por quê? Porque a gente já retirou uma bola e não colocou ela novamente. Desse modo, a ocorrência de sair bola vermelha influenciou a ocorrência do evento de sair bola azul. Isso significa que eles são eventos dependentes. Nesse caso, os dois eventos dependentes A e B, a probabilidade deles ocorrerem sucessivamente é dada por a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade da primeira bola sorteada ser vermelha e a segunda ser azul? Como nesse caso nós já vimos que são eventos dependentes, para sair a bola azul, sabendo que a vermelha já saiu, então a probabilidade de sair a bola azul já tendo a vermelha retirada é 5/9, vezes a probabilidade dela sair vermelha, que nós já vimos que era 1 décimo. Aí 5 vezes 1,
5. 9 vezes 10, 90. Ao dividir por 5, nós vamos ter um 18 avos. Essa é a nossa probabilidade. Bom, o cálculo de probabilidade, ele não nos dá a certeza de um resultado, mas permite a gente prever as chances disso acontecer. Imaginemos o lançamento de uma moeda. Só temos dois resultados. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Logo, a probabilidade de ocorrer cara é 1, porque eu só tenho uma cara, de total de dois resultados possíveis, ou seja, 50%. E o que acontece? Em 500 lançamentos dos dados, nós devemos obter um número de caras perto de 250, porque é sempre 50% de chances de sair cara. Vamos trabalhar mais um pouco com a moeda. Vamos imaginar que nós vamos lançar uma moeda 4 vezes. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de obter cara nos 4 lançamentos? Nós fizemos o diagrama de árvore para determinar todos os resultados possíveis. Então, pegamos a moeda, ou ela era cara, ou ela era coroa. No primeiro lançamento. No segundo lançamento, ou ele ia dar cara, ou ele ia dar coroa. Em ambos. No terceiro lançamento, ou ele ia dar cara, ou ele ia dar coroa. E assim sucessivamente. Com isso, nós conseguimos descobrir todas as possibilidades que iam sair. O que nós podemos fazer? Qual seria a nossa probabilidade de obter cara nos 4 lançamentos? Vocês conseguem perceber que somente a primeira possui cara nos 4 lançamentos. Então, a nossa probabilidade é 1, de um total de quantos? Temos 16. Então, a nossa probabilidade é 1, 16 avos. Bom, agora dando continuidade aos estudos, a gente já viu diversos tipos de gráfico com diferentes funções. Temos o gráfico de composição, que mostram componentes de um todo, um gráfico de setor, que é um gráfico circular formado por fatias que somadas compõem 100% do círculo. Temos o gráfico de comparação, que confronta os dados entre várias categorias. Como exemplo, temos o gráfico de barra ou de colunas, que compara os dados entre várias categorias, ou o gráfico de linha, que compara dados lineares ao longo do tempo. Depois da gente escolher o gráfico adequado para a apresentação do conjunto de dados, nós temos que pensar uma maneira para facilitar a leitura e a interpretação deles, escolhendo adequadamente o título do gráfico, o título dos eixos, as unidades apropriadas, entre outros. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de gráfico de linhas. Então, chegando aqui, ele fala: uma cidade do sul do país registrou a temperatura média durante os 12 primeiros dias do mês de junho de 2018. E com esses dados, ele construiu um gráfico. Esse gráfico ele mostra a evolução das temperaturas médias ao longo dos 12 primeiros dias do mês. O melhor tipo de gráfico para isso é o gráfico de linhas. Observe, nós temos aqui o título do gráfico, que é a temperatura média nos 12 primeiros dias de junho. Nós temos a primeira grandeza, que é a temperatura, e temos a quantidade de dias. E nós vamos colocando. No primeiro dia, a nossa temperatura estava em 12. Quando chegamos no segundo dia, a nossa temperatura estava em 8. No terceiro dia, ele estava aqui entre 4 e 6, mais ou menos 5. Quando ele foi para o dia 4, ele aumentou para 8, e assim sucessivamente. Observando esse gráfico, a gente consegue ter a temperatura média de cada dia. Registrando esses gráficos em ordem crescente,
a gente pode calcular o que a gente chama de medidas de tendência central, que seria a média, a moda e a mediana. Então, ó, o primeiro número aqui, o menorzinho que a gente tem, é o 5. Após isso, vocês observam que o 6 se repetiu em 2 dias. Então, a gente colocou 6 e 6. O 8, nós podemos observar que ele se repete em 4 dias. 1, 2, 3, 4. Então, nós colocamos o 8 4 vezes. Vocês podem observar que o 9 aparece em 2 dias. Então, nós colocamos o 9 2 vezes. O 10 apareceu em 2 dias. Então, nós colocamos 2 vezes. E o 12 só apareceu em 1 dia, então nós colocamos aqui. Como há 12 elementos, ou seja, é um número par de dados, a mediana é a média entre os 2 elementos centrais. Os 2 elementos do meio seria 8 e 8. Então, a nossa mediana, nós calculamos 8 mais 8, dividido por 2. 8 mais 8, 16, dividido por 2 é igual a 8. Então, nossa mediana é 8. A moda é aquele número que mais aparece. Logo, quem mais apareceu foi o 8, se repetindo 4 vezes. Então, a nossa moda é igual a 8. Lembrando que esse primeiro é nossa mediana. E a média? A média é a soma de todos os valores dividido pelo total de elementos que a gente tem. Então, nossa média, nós teríamos que somar 5, mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12 e dividir por 12 elementos. Quando a gente resolve toda a soma e dividir por 12, nós vamos obter que a média é 8,25 graus Celsius. Bom, com isso, nós tratamos da probabilidade de eventos aleatórios, análise de gráficos, interpretação e a pesquisa amostral. Obrigada pela atenção. Até a próxima!